onde estão as hérnias, no caso, o que muitas vezes é o que está promovendo essa inflamação e a dor. Então, a acupuntura vai ajudar muito. Não, a gente não tem pretensão de falar em curar uma hérnia aqui, mas ajuda a melhorar muito, mas muito. Tem pessoas que têm uma melhora excelente. Às vezes, até já aconteceu de estar com cirurgia marcada e a cirurgia ser adiado ou até mesmo não acontecer. Mas a hérnia de disco é uma doença séria, tratada principalmente ortopedista e neurologista, mas a acupuntura tem um efeito muito bom aqui. Pode ajudar muito, mas muito o paciente. Olá, boa noite. Tenho um pinçamento na coluna L5 que reflete uma dormência na perna direita. Tem tratamento com acupuntura? É a questão da parte da coluna. Também, mesma coisa. Pode ajudar bastante. Às vezes, esse problema, esse pinçamento, é uma coisa mais séria. Precisa até de uma cirurgia. Mas, às vezes, a acupuntura, conseguindo fazer o equilíbrio energético, uma desinflamação importante da região, com restauração e melhora do disco e das raízes, da questão da inflamação das raízes nervosas, melhora. A pessoa tem uma melhora e os sintomas desaparecem ou pelo menos diminuem. Olá, boa noite. Sou José Mário, de Nova Serrana. Sinto fortes dores na coluna. Já passei por alguns tratamentos, mas não foi solucionado o problema. Tenho 45 anos e enfrento problema há 2 anos. O tratamento de acupuntura pode me ajudar? José Mário, claro. Nós estamos falando aqui da principal procura dos pacientes em relação à acupuntura. Dor e principalmente região lombar. Dor na coluna, hérnia de disco, pinçamento. Melhora sim bastante. E às vezes a gente tem um artifício que é um aparelhinho que a gente usa dentro da acupuntura, que você coloca as agulhas e põe um estímulo elétrico com determinada frequência, desde uma frequência baixa até uma frequência alta, para estimular a agulha, consequentemente ter um efeito mais intenso dentro dessa questão da melhora da dor e principalmente a desinflamação da região, que é o que a acupuntura promove. O Gilmar, do bairro Belvedere, a acupuntura pode ajudar também na questão da artrite reumatoide? Acontece essa demanda no consultório? Sim, Gilmar. A artrite reumatoide é uma doença também degenerativa, uma doença importante, que o tratamento é muito difícil e complicado, com remédios um pouco complicados, com efeitos colaterais importantes dentro da reumatologia. Mas uma parceria da reumatologia com a acupuntura pode aliviar bastante, diminuir os efeitos com muito critério, ajuda muito e pode beneficiá-lo assim muito e tirando as dores. É lógico, como é uma doença degenerativa, tem esse processo evolutivo, mas pode retardar a evolução e diminuir a dor, que é a principal reclamação do paciente. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, 11 de setembro. A gente recebe com muito prazer hoje a presença do médico cooperado Unimed, Dejair Henriques Teixeira. É o nosso último brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e vai ser para o fechamento do programa dessa terça-feira. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria.
A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo, a gente recebe hoje com muito prazer o médico Dejair Henrique Teixeira. No próximo dia 18 a gente vai voltar a falar sobre castração e a leishmaniose. Esse assunto da leishmaniose vale muito a pena, né? Não é, muita gente pode pensar, mas vai falar de saúde animal. É saúde animal, mas que tem um reflexo evidente na saúde humana. Dia 25 a gente vai falar sobre a questão da cirurgia plástica das próteses mamárias com o André, que também é médico cooperado Unimed Divinópolis. Nós temos pouco tempo, daqui a pouquinho o Túlio vai me avisar quanto tempo está faltando para a gente encerrar o Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira, porque daqui a pouquinho tem o Evandro Araújo e o Espaço Aberto. Jair, vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura e a questão do eletroestimulador. Que tipo de tratamento é este? Eletroestimulador é um aparelho que acompanha sempre a gente no consultório. Ele tem várias frequências e você coloca, depois que a agulha está no paciente, você coloca um fiozinho na agulha. Aí você dá uma carga, uma determinada carga, tolerável, não tem dor, e coloca uma determinada frequência para aumentar a intensidade do efeito da acupuntura, o efeito da agulha, porque ele fica estimulando. Você deixa em torno de 20 minutos nas agulhas e essa frequência, dependendo do tipo de doença, do desequilíbrio energético, você coloca uma frequência baixa, uma frequência alta, e com isso você dá um up, você dá um efeito mais intenso na acupuntura, um efeito mais intenso na resposta terapêutica das agulhas. Esse é um aparelho muito interessante, muito usado durante os processos das sessões de acupuntura. E o que viria a ser a auriculoterapia? A auriculoterapia é um ramo da acupuntura. Na verdade, não é um ramo, é um tratamento de doenças ou problemas da pessoa que só usa a agulha, só usa a orelha. E a orelha, como a gente sabe, ela é um microsistema. Então, você coloca umas esferinhas, como essas que estão aqui, nas orelhas, e a pessoa vai embora para casa com essas esferinhas e em determinado momento ela estimula, aperta, faz uma compressão nessas esferinhas na orelha e tem um efeito importante que faz parte do tratamento, porque a orelha é um microsistema, ou seja, é como se fosse um corpinho pequeno, tem todos os pontos do corpo ali. Então você usa isso com essas esferinhas, é indolor, mas vai para casa persistindo com o efeito da acupuntura, que foi feito com agulhas dentro do consultório. Você leva isso para sua casa e perdura essas esferinhas por volta de 5, 6, 4 dias. A pessoa mantém essas esferinhas na orelha e por isso é chamado de auriculoterapia, porque criou-se um tratamento específico. Ela sozinha não faz um efeito
tão bom como as agulhas. Deve associar as agulhas com a auriculoterapia. E o tratamento com a ventosa, com ventosas, quando é que isso vai ser necessário? Muito interessante. É importante falar das ventosas. As ventosas faz parte também do hall do tratamento da medicina chinesa, ao qual a acupuntura faz parte, né? É um pilar, acupuntura, fitoterapia, alimentação, pilar da medicina chinesa, e também as ventosas, as ventosas ficaram famosas quando, nas Olimpíadas, o nadador Michael Phelps ganhou quase todas as suas competições. E se via nas suas costas aquelas bolas roxas de hematomas. Na verdade, a ventosa faz um efeito muito interessante. Ela puxa o sangue, puxa a energia para a pele, seguindo o trajeto dos meridianos de acupuntura, e com isso há um estímulo. Melhora muitas coisas, melhora a parte energética, a parte muscular, dá um equilíbrio muito bom, que é o que a medicina chinesa, a acupuntura, prega, é o equilíbrio. Eu tenho um colega corredor que já fez tratamento com ventosa e gostou muito. Sim, ajuda. Faz corrida de rua e, devido a algum desgaste, faz um tratamento com ventosa. Ajuda muito. O fato de não ser doloroso, mas tem esse inconveniente de ficar um pequeno hematoma. Mas isso é um efeito muito bom, dá maior capacidade para o músculo, dá maior irrigação, a parte sanguínea se desenvolve ali e com isso tem um efeito importante dentro da região, dentro da parte que as ventosas foram colocadas. Doutor, já de maneira bem rápida aqui, porque nós já estamos caminhando para o final, a Márcia Alves, do bairro Interlagos, amenizar a ansiedade também pode ser feita pela acupuntura? Márcia, você tocou num ponto importante. Junto com a dor, a ansiedade, o estresse e a depressão são as doenças mais comuns que aparecem no consultório. Hoje em dia, né, o mal do mundo, ansiedade, depressão, todo mundo teve, ou tem, ou terá uma dessas, né, uma coisa interessante pelo próprio dia a dia, essa questão da vida moderna, trata muito bem, ajuda e tem uma melhora muito boa. Às vezes associado com algum medicamento ou algum tratamento que já veio do psiquiátrico ou do psicólogo. Mas quando se entra com a acupuntura no caso de ansiedade, depressão e esses problemas emocionais, a resposta é outra, a melhora é muito, muito intensa, aparece e desenvolve muito mais. Muito bem, deixa eu deixar aqui o contato do médico Dejair, que é médico cooperado Unimed Divinópolis, que é o 3222-0890. Daqui a pouco o Túlio coloca para a gente aí, Túlio, por gentileza. Dejair Henrique Teixeira, que é médico especialista em acupuntura. Está ali o contato. Qual que é o recado final dentro desse tema que nós abordamos hoje sobre os benefícios da acupuntura e que você gostaria de deixar marcado no final dessa nossa entrevista? Eu gostaria de falar que a acupuntura hoje é uma especialidade como uma outra qualquer dentro da medicina, como cirurgião plástico, como ginecologista. Você faz uma especialização, faz uma prova. Então a acupuntura hoje está ganhando muito terreno, porque ela ajuda e melhora muitas doenças, e sintomas e dores dos pacientes. E o mais importante da acupuntura, ela não tem efeito colateral. Tirando aquele momento, uma picadinha, uma dorzinha aqui e ali, na verdade ela não tem efeito colateral igual aos medicamentos. Todos os medicamentos vão ter efeitos colaterais, menores ou maiores. Então, o que fica a mensagem aqui é que os telespectadores podem procurar com mais intensidade a acupuntura, porque ficarão muito satisfeitos, porque isso vai demonstrar e vai ter uma melhora na sua doença, na sua qualidade de vida, melhorar a parte mental, emocional. Não tem como não ter uma melhora, nem que seja uma melhora pequena, mas sempre a acupuntura vai trazer um bem maior para os pacientes.
Ok, DG, muito obrigado pela sua presença. Um abraço lá a você, a Luciana, e sucesso, né, dentro desse tema da acupuntura que é bastante importante. Muito obrigado, Samuel, a oportunidade. Muito obrigado, telespectadores. Boa noite. Ok, eu lembro sempre que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Lembrando que dia 18 vamos falar sobre a questão da castração e da leishmaniose, algo que se deve realmente preocupar, principalmente quem tem animal. E no dia 25, vamos voltar a falar sobre a questão da cirurgia plástica. Vem aí Evandro Araújo. Tá ao vivo, Evandro? Vai apresentar daqui a pouco o espaço... Ok, tá ao vivo, já disse aqui. Vai apresentar aí o Espaço Aberto. Ao vivo a gente volta na próxima terça-feira, em nome da Megascan e também em nome da Unimed Divinópolis. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan, ressonância magnética ao seu alcance.